Oi, turminha, tudo bem? Queridos alunos do sexto ano, chegamos à página 201 da apostila. É o Mais Atividades, que é uma parte só de revisão, e ela compõe a nossa meta 4. O exercício número 1, ele pede para que você reconheça e relembre quando os números representam quantidade, ordem, medida e código. A quantidade pode ser sinalizada aqui, era só escolher um dos números, era suficiente. A ordem, a primeira via. A questão da medida, a medida de tempo na data. E o código poderia ser o CEP, CNPJ ou até mesmo o telefone. Era só vocês escolherem um exemplo para cada uma das letras. O exercício número 2 era para você ler, né, essas placas e escrever como se lê. Então, Rio Pio 12, Rua 15 de Novembro e Rua João 23. Para resolver o exercício 3, eu sugiro que vocês, primeiro, escrevam os números nos símbolos indo-arábicos, que é o nosso sistema de numeração. Então, e o último, C de 100, X, que é 10, antes fica 91. Feito isso, você consegue com mais facilidade responder as questões. Qual é o menor desses números? O menor desses números vai ser o 13. Qual é o maior desses números? Vai ser o 100. Quais números são maiores do que L? Lembrando que o L equivale a 50. Então, quem são os números maiores que 50? Então, aqui é o 56, o 71 e o 70. Na segunda linha, temos o 91 e o 94. E além do 100, né? Aí depois, na letra C, escreva os números em ordem crescente, usando o símbolo de menor entre eles. Então, é só você agora colocar em ordem crescente, escrevendo 13, 25, 32, 40, 48, 56, depois 70, 71, 91, 94 e o 100. No exercício 4, ele pede para que você reconheça quem são os números que estão faltando. Então, na letra A, são os números pares, então indo essas sequências numéricas de 2 em 2. Então, quem está faltando aqui é o 8 e o 12. Na letra B, os ímpares, então, só que esses ímpares, eles estão indo de quanto em quanto? De 1 até o 5, eles estão indo de 4 em 4. Então, aqui seria o 13, 17 e completando com o 29. Nesse caso aqui, ele vai alternar um número par e um ímpar. E de quanto em quanto? De 3 em 3. Então, a tua sequência começa no 1, 4, 7, 10, 13, 16 e o 19. O exercício 5, ele gostaria que você ligasse esses números com a sua representação no ábaco, no material dourado e no sistema de numeração egípcio. Então, como é que fica? 231, aqui, aqui e aqui. O 1023, aqui, aqui, aqui e aqui no meio. E por último, o que vai ter sobrado, né, que é o 132. Lembrando que o 132 é um número par e que esses dois são números ímpares. Na página 203, o exercício 6, ele pede para você qual dessas imagens não representa uma planificação de uma pirâmide de base hexagonal, ou seja, 6 lados. Se você contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, então aqui é o que não representa. Para resolver o exercício 7, tem que lembrar o que é uma aresta, a linha. Contem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lá atrás 8 arestas.
O vértice são as pontas, então nesse caso 5, e as faces é esse lado. 1, 2, embaixo 3, deste lado 4 e atrás 5. Então a pirâmide de base quadrada tem 5 faces. Do mesmo jeito, vocês vão proceder para as outras imagens. Dos sólidos, o cubo, prisma de base pentagonal e o prisma de base heptagonal, tá? Então, tem 7 lados ali. Lembrando que prisma, base superior igual a base inferior e pirâmide tem a ponta. O exercício 8, ele pede para que você escreva o nome dessas imagens ali planificadas. Então, a letra A, o cubo, B, cilindro, C, pirâmide de base pentagonal e o D é o cone. O exercício 9 é um exercício que também tem mais do que uma resposta, então pode colocar lá uma marcação nele. Aqui apresenta só uma sugestão de resposta, para que você planificasse esse cubo, lembrando que as setas, né, devem ter sentidos opostos, quando as faces também são opostas. O exercício 10, ele pede para que você olhe essa peça da casa do Pedro. Então, olhando o quarto do Pedro, você consiga, olhando de cima, reconhecer como seria uma planta baixa do quarto dele, tá? Então, você teria que chegar à conclusão de que aqui representa o quarto dele é a letra A. Na página 205, o exercício 11, para encontrar a população total, você tinha que somar a população rural mais a população urbana. Aqui, chegando em 41.169.321 em 1940 e em 2010, 109.755.799 habitantes. Na letra B, ele pede para que você compare um pouquinho, né, onde haviam mais pessoas morando, se era na zona rural ou na zona urbana, nas duas linhas aqui de informação da tabela. Aí você tinha que perceber o quê? Que em 1940 haviam mais pessoas na zona rural, mas que em 2010 a população urbana era muito maior. Para resolver o exercício 12 e 13, alguns alunos vão conseguir fazer de cabeça e não tem problema. Outros vão ter que usar a ideia da divisão para conseguir responder e encontrar quem são esses números que estão faltando. Eu vou parar aqui um pouquinho para que vocês possam visualizar as respostas e corrigir na apostila. Essas divisões por 1, 10, 100 e 1000, elas são mais diretas para vocês. E qualquer coisa, vocês me deixam mensagem lá no Iônica. Chegamos à página 206, a nossa última página dessa etapa. O exercício 14 é um exercício bem legal, porque ele pergunta para você assim: se hoje é domingo, daqui a 158 dias, qual dia da semana será? Como vocês resolvem? A gente tem que pensar que esse 158 tem que dividir por 7, que são os 7 dias da semana. 2 vezes 7 é 14, para 15 sobra 1, abaixo 8. 18 por 7, 2 de novo, 14 e sobrou 4. Se era domingo mais, olha lá, 4 dias, que dia da semana vai ser? Domingo, então daí, segunda, terça, quarta, quinta-feira. O exercício 15, ele tem lá uma compra e ele diz que ele comprou 3 quantidades desse aqui. Então, é 3 vezes 21, 2 vezes 7,
1 vezes o 12 e 25 vezes o 4. Então, você teria que fazer cada uma dessas multiplicações e depois ainda tem que fazer o quê? Somar tudo para encontrar a resposta. Quando você escreve 3 vezes 21, mais 2 vezes 7, mais 1 vezes 12, mais 25 vezes 4, essa é uma forma de escrever como uma expressão numérica. Mas alguns alunos têm certeza que devem ter feito aqui já as respostas e depois só somado e encontrando a resposta de R$ 189. No mesmo tipo de raciocínio é o exercício 16, em que ele pede para que você faça a pontuação das cestas, sendo que para essa aqui são 3 pontos, ele fez 3, essa aqui são 2 pontos, ela fez 18, essa aqui vale 1 ponto, ele fez 15. Então, você vai fazer 3, que multiplica 3, aqui, 2 vezes essa quantidade e 1 vez essa quantidade. E para saber quanto a seleção fez ao todo, eu tenho que fazer o quê? Ir somando. Para saber a diferença entre as duas seleções, calcula tudo que a seleção A fez, calcula tudo que a seleção B fez e depois faz o quê? Uma menos a outra. O que eu espero? Que vocês consigam perceber que a seleção campeã é a letra A e que a diferença entre a seleção A e B, a resposta vai ser de 4 pontos. Pessoal, um beijo para vocês e fiquem bem.